Olá, graça e paz, povo de Deus abençoado. Estou mais uma vez aqui com vocês, tá? E hoje eu quero trazer apenas um versículo, tá? Para a vossa meditação. Eu não vou me aprofundar, tá? Nessa palavra, nessa mensagem. É apenas um versículo para reflexão, tá certo? É uma mensagenzinha rápida, tá? E assim, eu quero hoje também trazer umas sugestões, né? Algumas sugestões para vocês, algumas dicas boas, tá? De como ter uma vida saudável. Então, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, tá? Deixa bastante joinhas, tá? E não se esqueça de compartilhar aí com alguém que esteja precisando, tá certo? Então, vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar aí neste versículo abençoado para as nossas vidas. Então, diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu tenho dado toda a erva, né, que dá semente e que está sobre a face da terra. Então, de toda árvore em que há fruto e que é desta árvore dá semente, servosão para mantimento. Então, o que o Senhor quer dizer? Que Ele nos deixou, não é? Toda sorte de árvores, não é? Que dá frutos, sementes, e que elas serviriam para o nosso mantimento, ou seja, para nos alimentarmos. Então, Deus, quando criou o homem, que encheu a face da terra, né? Deus, ele sabia o que era bom, o que era saudável para as nossas vidas. Então, eu quero compartilhar hoje com vocês, né, uma mensagem falando um pouquinho, tá? Sobre vida saudável. Então, o que é uma alimentação? O que é uma alimentação saudável? Você sabe o que significa uma alimentação saudável? Então, a formação dos hábitos alimentares, tá? Ela é adquirida de modo gradual, tá? Principalmente durante a primeira infância. Isso mesmo, nós aprendemos a nos alimentar bem desde a nossa infância. Então, se durante a nossa infância a gente come comida saudável, nós teremos uma vida adulta também saudável. É verdade. Então, de acordo com os princípios, tá, de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos, tá, devem compor a dieta diária. Então, a alimentação saudável, ela deve fornecer água, não é? Como eu já falei no vídeo anterior, que a água ela era muito importante para a nossa saúde, ela é vital. Então, a água, ela é importante para a nossa saúde, tá? Carboidratos, mas também os carboidratos, a gente tem que saber selecionar os tipos de carboidratos, tá? Porque o carboidrato, ele nada mais é do que açúcares, e a gente tem que ter esse cuidado com alguns tipos de carboidratos, tá? Outra coisa que também a gente deve ter cuidado de selecionar são as proteínas, os lipídios, as vitaminas, tá? Fibras, os sais minerais, tá? Os quais eles são insubstituíveis, gente. É verdade, eles são insubstituíveis, tá? E eles são indispensáveis também para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, nenhum alimento, tá, é específico, nenhum alimento específico, ele é suficiente, tá, para fornecer todos os nutrientes necessários que o nosso corpo precisa, tá, que vai servir para a manutenção da nossa saúde. Então, a gente tem que ficar atento a isso, temos que ter todo o cuidado com a nossa alimentação, tá? Então, dessa forma, uma alimentação saudável, variada, não é? Adequada em nutrientes. A gente tem que buscar isso, tá? Uma alimentação adequada e com os nutrientes certos, né? O nutriente certo para poder manter a saúde do nosso corpo, do nosso organismo. Então, vou dizer para vocês aqui alguns princípios, tá, da alimentação saudável, tá? Vou trazer para vocês aqui, certo? Então, a alimentação saudável, ela pode ser definida por 3 princípios, tá? Não esqueçam disso. Então, a alimentação saudável, ela pode ser definida por 3 princípios básicos.
E quais seriam esses princípios básicos, tá? Primeiro, variedade. Segundo, moderação, tá? E terceiro, o equilíbrio. Então, vamos lá. É importante a gente comer diferentes tipos de alimentos, tá? Pertencente aos diversos grupos, tá? De diversos grupos. Então, a qualidade dos alimentos, ela tem que ser observada, tá? Então, você tem que observar isso, a questão da qualidade dos alimentos. A moderação, então, não se deve, né, comer nem mais e nem menos, ou seja, a gente não é o comer muito que vai nos alimentar. E também não é comer pouquinho também que vai manter o seu corpo saudável. A gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá certo? Então, a gente tem que ter mais atenção, né, em relação ao que o nosso organismo precisa. Então, é importante você estar atento à questão da quantidade certa dos alimentos. A outra questão, que é a questão do equilíbrio. Então, a quantidade, tá, e a qualidade são importantes. Então, o ideal é você consumir alimentos variados, né? Sempre você respeitando a quantidade das porções que você vai comer, tá? Então, muito cuidado com as porções de cada alimento, certo? A tudo aquilo que é recomendado, tá? Para cada grupo de alimentos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? O que eu estou querendo falar com essa questão das porções, né? Porções recomendadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Comer de tudo um pouco. De tudo você comer um pouquinho. Não tem segredo não, gente. Tá? Então, vamos lá, tá? Para as nossas receitas. Eu quero deixar aqui para vocês hoje, ó. Receita, gente, maravilhosas, tá? E super saudável. Você vai poder fazer, tá? Para você se alimentar. Eu vou ver se toda semana eu trago um vídeo aqui postando para vocês receitinhas saudáveis, tá bom? Que serve para manter a saúde do teu corpo físico, tá? E você, além de ter uma vida saudável no teu corpo físico, pode ter certeza que também vai te ajudar e muito na tua vida espiritual. Amém? Beijo grande em vossos corações. Bolo de banana. Ingredientes: 4 bananas brancas, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo de girassol, 1 xícara de chá de farinha de trigo branca, 1 xícara de chá de farinha de trigo refinada, 1,5 xícara de chá de açúcar mascavo, 1 colher de sobremesa rasa de fermento químico, 2 colheres de sopa de cacau em pó. Modo de preparo: coloque no liquidificador as bananas descascadas, o cacau em pó, o óleo de girassol e os ovos. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Depois, despeje essa massa em uma tigela e adicione demais ingredientes. Unte uma assadeira e despeje a massa. Leve ao forno em temperatura média, 200 graus, por volta de 35 a 40 minutos. Depois é só servir. Pão integral. Ingredientes: 3 xícaras de chá de farinha de trigo integral, 1,5 xícara de chá de germe de trigo, 1,5 xícara de chá de quinoa em flocos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo branca, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 xícaras e meia de chá de água morna, 1 colher de chá de sal marinho, 1 colher de sopa rasa de açúcar mascavo, 1/3 de xícara de chá de óleo de coco ou de girassol. Modo de preparo: em uma tigela, misture a farinha de trigo integral, o germe de trigo, a anquina em flocos, o fermento e a água morna com a ajuda de uma colher. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Adicione o sal, o óleo e a farinha de trigo branca. Misture com as mãos até a massa ficar homogênea.
Transfira a massa para uma superfície lisa polvilhada com farinha de trigo e amasse muito bem por 10 minutos. Adicione mais farinha se precisar. Unte 2 formas de pão ou forre com papel, manteiga e distribua a massa entre elas. Deixe a massa descansar por 1 hora aproximadamente, em local distante de circulação de vento. Ligue o forno e aqueça a 180 graus e coloque os pães para assar por volta de 40 minutos. Retire do forno e desforme antes de esfriar. Corte somente quando já estiver frio. Bom apetite!